Fala galera, Clube da Carne TV, quinta-feira, chegando no finalzinho de semana, vai dando vontade de comer aquele churrasquinho. Lembrando que nós temos um almoço no clube amanhã, hein? Se quiser almoçar lá no Clube da Carne, toda sexta tem aquele almocinho no Capricho. Gente, o vídeo de hoje é aquela grande dúvida de todo churrasqueiro que está começando, que gosta da carne, que começou a ver essa novidade de cortes diferentes e se bate para acertar o ponto da carne. Então vamos fazer uma dica hoje bacana de como acertar, como você vai chegar nos 3 pontos da carne. Mal passado, ao ponto e ponto mais. Eu trouxe aqui, gente, ó, hoje, 3 pecinhas de bife de chorizo. Tá? O bife de chorizo, eu gosto de dizer que é uma carne mais ingrata, tá, pessoal? Por que mais ingrata? Porque ele tem uma fibra mais fechada. Então, quanto mais eu desidratar ele, mais a tendência dele é de ficar duro lá na grelha. Por esse motivo, eu trouxe essas 3 peças, a mesma gramatura, a mesma altura, para tentar ajudar vocês a identificar esse ponto. Vocês lembram aquela historinha do Bassi? De indicador no dedão, aperta a maçãzinha, é mal passado. Dedo do meio é o ponto. E no minguinho é bem passado. É mais ou menos isso que a gente vai tentar reproduzir hoje. Nós vamos colocar ao mesmo tempo as 3 carnes na grelha. Eu vou salgar antes, poderia salgar depois, mas eu quero colocar o sal antes para vocês verem exatamente os estágios do ponto do fogo. O calor vai jogar todo o líquido dessa carne para cima. Então essa carne vai começar a suar em cima, exudar o sal. Este seria o ponto de virar para o termo mal passado. Qualquer carne grelhada com sal grosso, esqueçam temperos, esqueçam marinados, esqueçam mostarda. Qualquer carne com sal grosso, ela vai fazer esse mesmo processo, vai suar. Se eu virar ele, que vai ser a hora de virar o ponto mal passado, o calor vai fazer a operação inversa e vai jogar o líquido para cima de novo, mas como ele já começou a ficar grelhado, ele vai sangrar. Esse vai estar mal passado. Como eu vou dar um tempinho a mais ao ponto e o ponto mais para virar, vocês vão notar que, apesar dele fazer esse processo, vai estar uma caramelização, aquela reação de Maillard vai estar maior nos 2 embaixo. E depois, para finalizar o ponto mais, eu ergo ele e deixo um pouquinho mais tempo na grelha. Com isso, nós vamos ter 3 pontos: mal passado, ao ponto e ponto menos. Então vamos lá. Salzinho grosso. Tá? Vamos pôr uma camadinha de sal grosso aí dos 2 lados dos 3 bifes, tá? Vocês notam que eles têm as mesmas alturas, tá? Senão vão dizer, mas aí ficou fácil fazer a carne a ponto mais, ele estava mais fino. Vamos virar aqui, ó. Vamos pôr sal grosso em todas as carnes. E agora, grelha. Outra coisa bacana também, gente, como eu tô com uma camada de gordura boa, a hora de eu acertar meu ponto, que eu vou erguer a minha grelha, tirar dos 30 centímetros e jogar para 45 para dar tempo de acertar o ponto do ponto mais e ao ponto, eu posso deixar essa gordura queimar um pouquinho. Ela vai ficar extremamente saborosa e não vou servir ela crua. Então agora, as 3 carnes vão para a grelha. Gente, como eu estava falando, a carne ficou mais ou menos uns 3 minutos naqueles 30 centímetros com a brasa forte. Começou a fazer aquele processo de exudar. Ele jogou todo o líquido para cima em contato com o sal começou a derreter. Ele espelhou a carne, o churrasqueiro chama popularmente de a carne está chorando. Essa foi a hora de virar. Então eu vou virar as 3 carnes juntas. Vou deixar, como o calor da churrasqueira lá no fundo ela é mais intenso, eu vou empurrar um pouco a brasa para o fundo e vou deixar lá no fundo, ponto mais, ao ponto no meio e a mal passada pro lado de cá, que tem mais incidente de oxigênio, é um pouco mais, digamos, fresco dentro da churrasqueira. E vamos ver se a gente acerta o ponto das 3. Então, gente, tá aqui nossos 3 bifes de chorizo. Vocês notem que esse último, ó, que teoricamente deve ser o ponto mais, ele até chega a encolher, ele até perde até o formato dele devido ao tempo excessivo de fogo. Então colocou os 3 ao mesmo tempo, a hora que ele deu aquela suada eu virei os 3 ao mesmo tempo
Porém, eu puxei o ponto menos para frente da minha churrasqueira, para o lado de cá, onde tem menos incidente de calor. Deixei o ponto mais lá no fundo e deixei o ponto no meio da churrasqueira, porém eu empurrei toda a brasa lá para o fundo. Ficou então quase que uma incidência de fogo indireto, contando do mal passado para o bem passado. E agora vamos ver se realmente vai funcionar isso na hora que a gente cortar. Então, gente, vamos ver aqui ó, o que saiu aqui, ó. O ponto menos, vocês notem, ó, que ela ficou praticamente, não, ela ficou selada. Mesmo com a exposição ao fogo. Com o tempo de exposição ao fogo que a gente deixou. A gente passa agora ao ponto. Vocês notem, ó, gente, que mesmo ele fica rosadinho, mas manteve muita suculência. Ainda manteve a suculência dele. E vamos para o nosso bem passado. Você veja que ele já fica até mais firme, até no momento de cortar. A coloração dele é mais opaca, afinal ele perdeu mais líquido na hora de levar para o fogo. Então tá aqui, gente. Aqui à nossa direita, selado ou mal passado, ao ponto e bem passada. Vocês notem, ó, que a gente aperta, a gente sente nitidamente a textura, a elasticidade da carne, ó, para cada ponto. Então tá aqui. Esse foi o vídeo dessa semana. Como eu sempre digo, gente, ponto é a experiência do churrasqueiro. Não adianta eu falar para você, compra um bife chorizo de 3 centímetros, coloca 30 centímetros da brasa, marca 5 de cada lado que vai ficar ao ponto ou vai ficar ao ponto menos. Depende da incidência de calor, depende da altura do fogo, depende da profundidade da churrasqueira. Então não adianta, a gente aprende errando mesmo. A ideia do vídeo de hoje foi fazer exatamente aquela técnica. A carne suou, começou a ajudar, vira. Sangrou, é esse primeiro ponto nosso aqui, tá? É o ponto selado, mal passado. A partir daí, você consegue controlar seja a altura ou seja a incidência do calor para chegar nos 3 pontos. Selado, ao ponto e bem passado. Galera, quinta que vem tem um de volta. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até mais.